está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 de 1 Crônica, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, ou Jabés, né? Dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá, me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. No domingo passado, nós estávamos no culto, né? E em meio ao culto, eu lembrei da live, eu orei e pedi ao Senhor, né? Que me desse uma palavra para a live Sala do Trono hoje. E o Espírito Santo falou claramente comigo naquela hora, a oração de Jabes. Aí eu faz muito tempo que eu não leio, né, esse versículo, não medito nele, mas ficou muito claro para mim, né, a oração de Jabes. E eu vou meditar nesse texto para a gente poder estar falando na live Sala do Trono. E eu quero trazer, né, como direção da parte de Deus para as nossas vidas, na mesma linha que nós falamos aqui a semana passada, quando nós falamos a respeito dos nossos filhos, né, de estarmos orando pelos nossos filhos e cuidando dos nossos filhos, trazendo eles para mais perto de nós. E é interessante que esses dois versículos que eu acabei de ler aqui, nesse capítulo 4 do livro de 1 Crônica, esses dois versículos, eles estão soltos, né, digamos assim, no meio de um capítulo que só trata da genealogia do povo, né, de Israel. Né? E eu não quero entrar nesse detalhe da genealogia, mas ali vai falando, né? Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Uri, Sobral, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate gerou a Umai, e assim por diante. Ele vai falando, né, de vários nomes, falando de gerações. E em meio a esse capítulo, surgem esses dois versículos falando desta criança, deste jovem, deste rapaz, enfim, né, chamado Jabes. E o texto começa dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E o que é ser, né, mais ilustre? É ser uma pessoa mais amável, é ser uma pessoa mais amiga, mais honrada, uma pessoa mais respeitada, né? Uma pessoa que, na verdade, ela é mais admirada do que os demais, uma pessoa nobre. Ou seja, é um exemplo, né, em todos os sentidos. E às vezes, isso dentro da nossa casa, né, a gente pode perceber também que nós, como pais, como pais, ou até mesmo as mães, né, a gente acaba muitas vezes se identificando um pouco mais com um filho ou com um outro, né? E isso me parece que torna-se esta criança um pouco mais ilustre, né? Por quê? Porque ele é mais amável, ele é mais achegado, né, ao pai ou à mãe, enfim, e ele se torna este exemplo dentro de casa. E eu quero chamar atenção, assim, para a nossa meditação hoje, para que nós, como pais, né, que a gente possa estar atento aos nossos filhos, né, no cuidado dos nossos filhos, atento ao comportamento dos nossos filhos, porque às vezes os nossos filhos eles não estão bem,
E eles começam a dar algum tipo de sinal dentro da nossa própria casa. E nós não nos apercebemos dessas coisas, né? Veja que estamos vivendo num tempo onde os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão passando por um momento bastante delicado. Existe uma opressão sobre a vida dos nossos jovens, né? A gente tem ouvido tantos relatos, né, de jovens com depressão, jovens envolvidos com drogas, jovens que estão até mesmo se suicidando, né? Coisas desse tipo. E esta semana eu tive, né, por parte de um amigo da família, né, que perdeu um filho assim, dessa forma, né? E um rapaz com 30 e poucos anos, né? Já com uma família sendo formada, com filho e tudo mais. E isso se torna chocante para nós quando essas coisas acontecem perto de nós. Isso mexeu bastante comigo agora, nesta semana, na quarta-feira. E por isso estou dando essa continuidade, né, na nossa oração pelos nossos filhos, no nosso cuidado com os nossos filhos, com aqueles que estão dentro da nossa casa. Que esses sintomas, eles muitas vezes vão aparecendo e nós vamos meio que fazendo vistas grossas, né? E não trazemos os nossos filhos para perto, para conversar, para saber o que realmente está acontecendo, o que está passando na mente deles, né? E a gente vê nesse exemplo aqui que Jabes, ele foi um filho mais ilustre, né, do que os demais irmãos. E diz que a sua mãe, né, ela o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então, Jabes, ele nasceu num contexto de dor, ele nasceu num contexto já complicado na sua vida. Quantos de nós temos contextos de dores na nossa vida? E isso acaba interferindo na nossa vida adulta, né? Interfere nos nossos relacionamentos, isso interfere nos casamentos, interfere na relação entre pais e filhos por momentos de dores, por momentos de sofrimento, por angústias que nós tivemos no passado e que hoje a gente acaba trazendo para o nosso presente. E eu quero dizer que Jesus, ele pode resolver, transformar a nossa dor, transformar a nossa angústia, né, em algo agradável, em algo que seja bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Diz que Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Né? Jabes nos mostra aqui que ele era um homem, ainda que jovem, né, mas um homem de oração. Alguém que confiava através da sua oração, da sua esperança, da sua perseverança, ele confiava no Deus de Israel. Por isso ele invocou o Deus de Israel. E o que ele diz? Ele diz assim, ó, Oxalá me abençoe. Quando ele diz que o Senhor me abençoe, ele está dizendo, ó Senhor, me faça feliz, né? Me torne próspero, me torne uma pessoa próspera, me abençoe, porque a bênção de Deus, ela está relacionada à paz, ela está relacionada à felicidade, ela está relacionada a sermos prósperos também, né? Então, Oxalá me abençoe e me alargues as fronteiras. E é interessante, né, que quando ele fala aqui, alargar as minhas fronteiras, ele não se refere, não está se referindo simplesmente em conquistas de terras, em conquistas de territórios, né, material, mas também de se tornar uma pessoa influente. Alarga as minhas fronteiras, me torna influente, me torna uma pessoa responsável, me torna uma pessoa que implanta o reino de Deus, me torne essa pessoa que implanta o reino de Deus dentro da minha casa, junto da minha família, me torne esta pessoa. Oxalá, Senhor, me abençoe.
sabe? Alarga as minhas fronteiras, me torna esta pessoa influente dentro da minha casa, essa pessoa responsável, que faça com que o reino de Deus seja implantado junto dos meus filhos, junto da minha esposa, junto daqueles que fazem parte da minha vida. Oxalá me abençoes e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão. Essa é a oração que Jabes está fazendo. Uma oração tão pequena dentro desse capítulo de genealogia. E seja comigo a tua mão. Olha o entendimento de Jabes de estar debaixo da mão de Deus, guardado. Quando ele diz assim, que seja comigo a tua mão, Senhor, eu estou entrando debaixo da tua mão. Por quê? Porque eu me sinto protegido, eu confio que a tua bênção está sobre a minha vida, eu confio que a tua mão está me guardando, eu confio que é o Senhor quem está cuidando de mim. Uma oração tão simples que muitas vezes nós, como pais, deixamos de fazer pela nossa casa, pelos nossos filhos. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E me preserve do mal, me guarda do mal, não deixe que a aflição venha sobre a minha vida. Olha quanto sofrimento, né? As pessoas estão passando, né, com situações como esta que eu relatei. Olha, um pai, uma mãe, receber uma notícia assim, de um filho, né, que passou por uma situação dessa. Quantos de nós temos filhos envolvidos com drogas, envolvidos na prostituição, envolvidos em ideologia de gênero, envolvidos em tantas outras coisas que afligem o nosso coração. Jabes diz assim, me livra do mal, Senhor, e não me sobrevenha a aflição. E o interessante é que acaba que o versículo 10 dizendo assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Numa oração tão simples. Em dois versículos que falam de uma pessoa, apenas nesses 2 versículos, porque a Bíblia não fala mais a respeito desse homem chamado Jabes. Existe uma cidade que fala lá, cidade de Jabes, talvez seja, né, tenha sido construída através da família desse homem, mas é somente aqui que a gente ouve falar. E em meio a essa genealogia, nós tiramos um ensinamento tão grande para as nossas vidas como pai. Queridos, eu creio que Deus está nos movendo nesse tempo, nesses dias, nessas 2 semanas que nós estamos falando aqui, orando, né, meditando e orando a respeito dos nossos filhos. Nós precisamos nos levantar como Jabes, tá? E clamar a Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar nossos filhos, abençoar a nossa casa, chamar os nossos filhos para perto, né? Sermos influentes dentro da nossa casa, termos a responsabilidade de implantar o reino junto daqueles que nos pertencem. Deus, Ele quer responder a nossa oração. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Amor, eu sei que você tem algo aí para falar. Obrigada. Tá bonita, tá bonita, Obrigada, né? Tá bonita, né? Meu amor, você tá muito linda, né? Ficou esse vídeo, então, ficou muito show com você nessa. Então tá.
eu gosto bastante, né, desse Salmo 127, ele que diz que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, nossa, imagina, a herança é algo que fica, né, para a próxima geração. Quando a gente deixa, quando eu tenho uma herança, eu digo, eu estou recebendo uma herança. Quando eu digo que eu estou recebendo uma herança, é algo que ficou dos meus antepassados para mim. Então, esse texto ele está dizendo exatamente isso, que os nossos filhos é uma herança que a gente deixa para o futuro, para a próxima geração, né? Para o próximo tempo. Então, que herança nós estamos deixando, né? O que nós estamos plantando na vida do nosso filho, para que verdadeiramente eles possam expandir a vida de Deus, o Deus, e para eles mesmos, né? Como o senhor estava falando, como é triste quando a gente recebe essa notícia, né? E o número de jovens que têm tirado a sua vida é imenso, é assustador, né? Se for avaliar, olhar, sabe, cada um conhece alguém, sabe, o nível de estresse, de ansiedade que está no meio dessa geração é intenso. Então, a gente está vendo que, na verdade, Satanás quer roubar a nossa herança. Ele não quer que a gente deixe para a próxima geração essa herança. Então, ele está roubando a nossa herança, né? E fazendo que eles tirem a sua vida por não terem expectativa, por não verem perspectiva para um futuro. Então, perde essa visão. E é muito triste ver os pais nessa situação. Né? E fica pensando, Senhor, o que a gente tem que fazer, né? Para que isso. Mas, com certeza, antes de mais nada, as coisas devem mudar dentro da nossa casa. Né? Os nossos olhos eles precisam de voltar. E é uma das coisas que a gente mais tem falado aqui na live, em todos os sentidos, é que nós temos de voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa. Porque a mulher, ela fazia isso muito antes. E o fato da mulher sair para o mercado de trabalho, começar a se envolver, isso não é errado. Mas com essa expansão para a mulher para fora, tirou um pouco o olhar dela de dentro, né? Porque ela, como essa ajudadora, ela tinha esse olhar voltado para dentro de casa. E hoje ela perdeu um pouco desse olhar. Mas eu acredito que nós, como igreja de Jesus, como filhos de Deus, vivendo princípios daquilo que o Senhor nos deixou, nós precisamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa. Né? Nós, mulheres, os homens, precisamos voltar, olhar, prestar mais atenção nos nossos filhos, e o Espírito Santo que nos revela aquilo que está escondido, as armadilhas do inferno contra a vida dele. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa com essas coisas, sabe? É verdade. Nós precisamos estar atentos, não podemos tirar os nossos olhos, precisamos estar atentos, pedindo isso. Porque quem nos mostra é o Senhor, aquilo que está escondido, é Ele que nos revela. Então, nós precisamos pedir para o Senhor que Ele nos traga a revelação, que Ele nos mostre com quem os nossos filhos estão envolvidos, quais são as amizades dele, porque o Senhor sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, né? Porque nós não somos super pais, nós não somos super mães, nós não vamos ter como sustentar isso. Mas o Senhor, Ele pode. E nós precisamos aprender a andar na dependência dEle, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos orientar. E assim a gente esteja com os nossos olhos voltados para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa herança. E assim não ser roubados na nossa herança. Então, interessante, né? Você colocou que os nossos olhos têm que estar voltados para dentro da nossa casa, né? E
chama bastante atenção, que isso, talvez, muitos de nós possamos dizer assim, graças a Deus, meus filhos estão na igreja, né? Tá tudo bem, tá? Meus filhos estão na igreja. Mas eu quero chamar atenção justamente para esse caso. Às vezes a gente se deita nas cordas, digamos assim, né? Porque já nossos filhos estão na igreja. E esse exemplo que eu citei aí agora desta semana, lá desse amigo meu, pais que estavam na igreja, né? E o filho também criou dentro da igreja. A gente estava também em um outro caso aqui, acho que umas 2, 3 semanas atrás, aí, que a gente ficou sabendo também de um outro jovem que também já fez parte da nossa igreja, que também passou por encontro com Deus e tudo mais, que também acabou tirando a vida, né? Então a gente sabe de casos assim, né? E é da igreja, né? Às vezes a gente acha porque está na igreja, entendeu? Está tudo bem. Mas é justamente o nosso olhar para dentro da nossa casa, né? Para o silêncio dos nossos filhos, para o refúgio, né? Muitas vezes eles se refugiam dentro do quarto, eles procuram se esconder, não querendo demonstrar aquele sentimento que está acontecendo dentro, ainda mais com a internet na mão, né? As pessoas ficam voltadas para dentro dos seus celulares, seus computadores, e a gente acha que está tudo normal, entendeu? Mas a mente das nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas a todo momento. E é nesse sentido que a gente quer chamar atenção, né? Porque Deus está nos alertando. Deus está nos alertando. Amém? Vamos orar a respeito disso. Vocês que entraram aí por último aí, sejam bem-vindos à live Sala do Trono. Nós estamos meditando uma palavra aqui, falando a respeito dos nossos filhos, né? Nós temos que orar por eles e abençoá-los, chamá-los para perto, conversar com eles, estarmos atentos àquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Também você que tem aí um pedido de oração aí, gostaria que nós estivéssemos orando agora no final da live, manda aí para nós, aí, clica aí no balãozinho, aí no pontinho de interrogação, e manda aí o teu pedido de oração aí, que nós já vamos estar orando em seguida, tá bom? Quero orar então em cima dessa palavra. Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta hora. Eu convido, Senhor, os meus irmãos, Paizinho amado, que estão conectados comigo, conectados com o Senhor, através do teu Espírito Santo, através da internet, nós estamos aqui conectados em unidade de Espírito, entregando, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo, Paizinho amado, que o teu Espírito Santo, o qual tem ministrado na nossa vida, tem enchido o nosso coração de graça, de alegria, tem suprido, Senhor, as nossas necessidades. Pai, nós não viemos aqui nesta noite, Senhor, para te pedir, Senhor, para que venha suprir determinada necessidade física ou material, mas nós queremos sim, Paizinho amado, pedir, Senhor, e clamar pelos nossos filhos, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor amado, para que os nossos filhos, eles possam, Senhor amado, estarem na Tua presença, Senhor. Que os nossos filhos se tornem filhos agradáveis, filhos honrados, filhos nobres, filhos amáveis, filhos, Senhor, que tenham responsabilidade, Senhor, que sejam admirados, filhos, Paizinho amado, que sejam um exemplo em todos os sentidos, filhos que sejam ilustres, assim como Jabes, Pai, como diz nesse texto que nós lemos, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Nós queremos, Senhor amado, que todos os nossos filhos se tornem filhos ilustres, filhos respeitados, filhos honrados, Pai, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos, Pai, para que possamos olhar para os nossos filhos, para que possamos enxergar, Senhor, aquilo que está errado, aquilo que está oculto, aquilo que está à escondida, Senhor, dentro da nossa casa, muitas vezes no coração e na mente dos nossos filhos. Paizinho amado, eu quero te pedir, Senhor, assim como Jabes, Pai, assim como a oração que Jabes fez, Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja, Senhor, que seja
comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ah, Senhor querido, estendas a tua mão para abençoar os teus filhos, Pai. Que eles estejam, Senhor, guardados, confiantes na tua proteção, confiantes no teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Ó, Senhor, abençoa, Senhor amado, tornando os teus filhos felizes, tornando, Senhor, os teus filhos prósperos, tornando, Senhor, as nossas crianças, crianças abençoadas na tua presença. Alarga, Senhor, o nosso, as nossas fronteiras, alarga, Senhor, os nossos territórios, alarga, Senhor, as nossas conquistas. E eu não falo, Senhor amado, simplesmente de conquistas terrenas, de conquistas de terra, mas eu peço, Senhor amado, que o Senhor venha alargar a influência de nós como pais para com os nossos filhos. Alarga, Senhor, a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos, a responsabilidade que temos, Senhor, de alargar as nossas fronteiras, Senhor, de implantar o reino dos céus dentro da nossa casa, de implantar o reino dos céus dentro da nossa família, olhando para os nossos filhos, Senhor, olhando e procurando enxergar a necessidade que está no coração de cada um, para que possamos, Senhor amado, dirigidos por Ti, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, podermos, Senhor, suprir, Senhor, a carência dos nossos filhos, seja ela, Senhor, carências emocionais, sejam elas carências sentimentais, sejam elas carências, Senhor, físicas ou espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor amado, ser usado por Ti neste tempo, para que os meus filhos sejam abençoados, para que as minhas noras sejam abençoadas, para que o meu genro seja abençoado, para que os meus netos, para que a minha neta seja abençoada. Pai, eu quero, Senhor amado, que a Ana Carolina se torne uma pessoa extremamente abençoada, que a Júlia se torne uma pessoa extremamente, Senhor amado, ricamente abençoada pelo Senhor. Paizinho amado, eu te peço nesta hora, abençoe, Senhor, dando a eles, Paizinho amado, ó Deus, esposos, maridos, Pai, que sejam verdadeiros homens de Deus para casar com as nossas filhas, homens, Senhor amado, que tenham um compromisso contigo, que tenham, Senhor amado, uma responsabilidade em implantar o teu reino. Pai, em nome de Jesus, prepara, Senhor, estes homens. Pai, prepara, Senhor, as mulheres, Paizinho amado, para casar com os nossos filhos, para casar com os nossos netos, Senhor, com nossas netas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, uma geração santa, que seja, Senhor, uma geração, Pai, que tenha temor do Senhor, uma geração comprometida contigo, comprometida com a tua palavra, uma geração, Senhor amado, que seja modelo, que seja exemplo, que seja referência, Senhor amado, neste tempo, Pai, uma geração, Senhor amado, que não se curva diante do pecado, mas que seja, Senhor amado, uma geração ilustre, Pai, uma geração nobre, uma geração honrada, uma geração, Senhor, admirada e respeitada diante, Senhor amado, daqueles que não te conhecem, para que eles possam ser luz neste mundo, para que eles possam manifestar a tua glória, Pai, neste tempo. Assim eu oro, Paizinho querido, abençoando os nossos filhos, Pai, abençoando os filhos, Pai, dos meus irmãos que estão nos acompanhando nesta live, daqueles, Pai, que estarão assistindo, Pai, que estarão ouvindo, Pai, ó Deus, através do YouTube, Senhor, ó Deus, quando será postado lá no canal, Pai, em nome de Jesus, que todos possam receber, Pai, a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Alarga, Senhor, o espaço da nossa tenda, Senhor. Oh, Senhor, estenda o todo da tua habitação. Não a impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, ela possuirá as nações e fará com que se povoem todas as cidades assoladas. Pai, em nome de Jesus, nós firmamos as nossas estacas, Pai. As nossas estacas estão postas no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa rocha, pois é nele que nós firmamos as nossas estacas, Pai, para que os nossos filhos possam ser filhos
bem estruturados emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Assim eu oro, Pai, e assim eu os abençoo, em nome de Jesus, para o louvor da